Pois é. Encerrado então o jogo entre Real Madrid e Manchester City. Foi o que a gente imaginava, né? Um jogo aberto, jogo com bastante gols. E vai completamente indefinido para Manchester. 3-3. As duas equipes mostraram que têm condições de incomodar uma outra, né? De levar perigo aí a meta e criar oportunidades. Então vai ser um confronto muito interessante entre duas equipes que eram apontadas aí como as favoritas ao título da Champions League. E olha, poderia muito bem ser uma final, hein? Mas, pelo menos se serve de consolação. Nós teremos não um, mas dois jogos entre Real Madrid e Manchester City. O primeiro já foi e ainda teremos o segundo. Hoje, Cássio Ângelo, um jogo que começa com as coisas parecendo favoráveis ao Manchester City. Rapidamente o Real Madrid já responde, e aí no segundo tempo o Manchester City toma as rédeas da partida, mas Valverde aparece para empatar um jogo e ficar por isso mesmo. Um jogo maluco do jeito que todo mundo gosta. Teve golaço, teve grandes jogadas. Futebol em seu estado puro no Santiago Bernabéu hoje, não? Pois é, seu Estevão Barros, a gente não poderia esperar menos aí da maior vencedora de Champions League, que é o Real Madrid, contra a atual campeã, que é a equipe do Manchester City. Futebol que encantou os dois equipes que encantaram a Europa na última década e no começo dessa década. O jogo começou de uma forma típica. Logo no primeiro lance, o Guiz vai para cima do Tchouaméni, sofre a falta, e o Bernardo Silva ali complementa para o fundo da rede, numa cobrança de falta que tinha apenas um jogador na barreira. O Lunin, goleiro do Real Madrid, na oportunidade de hoje, achou que essa bola seria um cruzamento. Se posicionou para isso, e quando o Bernardo Silva inteligentemente percebe isso, coloca a bola na direção do gol. Fica um pouco complicado, o Lunin ainda tenta voltar mais tarde demais. E aí o Manchester City começa a dominar o jogo. No domínio do Manchester City, uma jogada do Vinícius Júnior pro Camavinga, que chuta, a bola desvia no Rubem Dias, e aí o Real Madrid empata o jogo. Poucos minutos depois, num contra-ataque, o Rodrigo sai cara a cara ali com o goleiro do Manchester City, vira o jogo. E é um espaço muito curto, Estevão Barros. Mais ou menos ali de 3 a 4 minutos, a virada do Real Madrid. A virada de chave também no primeiro tempo. O Real Madrid começa a dominar o jogo. A equipe do Manchester City, apesar de ter a posse de bola, mas era uma posse de bola muito estéril, muito sem objetividade, faltou muita criatividade hoje para a equipe do Manchester City. E o destaque para mim do primeiro tempo, sem dúvida nenhuma, Mendy e o Rudiger marcando, se dedicando à marcação do Haaland, atacando os espaços, não deixando que os jogadores do Manchester City criassem. E o destaque do primeiro tempo, sem dúvida nenhuma, o Toni Kroos. Cabeça de área, mais uma vez jogando com clássico, jogando com calma. É um jogador diferenciado, o Estevão Barros. Falta até adjetivos para a gente colocar no Toni Kroos. Cabe no Um bom meio-campo do primeiro tempo. Vasco? Cabe. O Zé Gabriel não vem enfrentando aí uma boa fase. Pode muito bem ali alternar com o Zé Gabriel, o Toni Kroos. Mas Camavinga também fez um bom jogo, Fred Valverde fizeram um bom primeiro tempo. E o Real Madrid parecia que estava mais próximo do terceiro gol e liquidar a partida do que propriamente o Manchester City de empatar o jogo. Essas foram as impressões que deixaram o final do primeiro tempo, seu Adiel Reis. O Adiel tá mandando mensagem no trabalho ali, tá tentando resolver um BO para não sair no primeiro jogo em desvantagem, não é, Adiel Reis?
Então, vamos lá. O segundo tempo, é engraçado a gente analisar o segundo tempo das duas equipes, porque o começo pareceu muito com o primeiro, como o Cássio falou muito bem. O City dominando, tendo a posse de bola, transitando muito bem, fazendo o balanço, mas não conseguindo fazer assim os passes para cortar a linha de defesa do Real Madrid. E aí, Esteban Barros, eu lembro muito bem que após o gol de empate do Phil Foden, e o City, você falou, parece que o City descobriu que pode chutar de fora da área, né? E que isso é permitido. E aí, logo na sequência, vem o gol do Gvardiol. Mas antes disso, o City teve chance de finalizar. Só que a bola caiu no pé do Grealish e não é perseguição. Ele só cortou para a direita e tentou fazer o passo para trás. Ele nem tentou finalizar. Eu não sei qual é a diretriz que o Pep Guardiola passa para os seus jogadores de trabalhar sempre o lance mais claro para poder finalizar. Mas em alguns momentos, arriscar de fora da área, que nem o Bernardo Silva fez no primeiro tempo na cobrança de falta, pode dar certo, sabe? Surpreender, já que o City tem essa característica de passes curtos, de tentar sempre o lance mais claro e mais próximo do gol. Dessa vez, não. Dessa vez, os gols do City saíram na segunda etapa, inclusive com jogadas em que vem da ponta, passe para trás e o Foden faz o gol, é a mesma coisa. Grealish para trás e o Gvardiol fez o gol do 3-2. E aí o City parecia com a partida controlada, parecia que tudo ia dar certo. E aí vem as alterações do Real. Sabe quem entra? Modric e Brahim Dias. E aí ele tira o Vini Júnior e o Rodrigo. Desculpa, tira o Kroos e o Rodrigo. Quando ele tira o Kroos e coloca o Modric não faz a função que o Kroos fazia, que é de um zagueiro pela esquerda, e sim de um volante mesmo, de fato, para fazer os lançamentos. E num desses lançamentos, Estevão Barros, ele conseguiu achar o Vini Júnior livre, o Vini Júnior trouxe a bola para a esquerda, cortou para a direita, fez o levantamento e o Valverde fez o gol. Um duelo tático dos dois treinadores de leituras de jogo diferentes, mas que se equipararam hoje. O 3-3 é um resultado muito justo, e depois do gol de empate do Valverde, as duas equipes entenderam que o resultado era mais justo e deixa para o jogo de volta para decidir com mais fôlego na Inglaterra. Claro, a vantagem de jogar em casa é do City, tem plenas condições de ser superior, vai ter posse de bola, vai pressionar, só que o Real Madrid já se mostrou inteligente e pode ter um antídoto para essa posse de bola do City. Mais uma vez eu venho destacar aquilo que eu falei no início. O Haaland, contra o Real Madrid na temporada passada, nos 2 jogos, ele não jogou. Ele teve 2 ou 3 finalizações ali e esbarrou no Courtois. Hoje o Courtois não está no gol do Real Madrid, mas ele não teve nenhuma chance de finalizar. A gente viu o jogo todinho, nenhuma chance do Haaland de finalizar. E talvez, Estevão Barros, isso possa pesar contra ele. Não sei, inclusive, se ele estará no jogo de volta. Porque nem o seu trabalho de pivô, que ele faz muito bem, de preparar a jogada e deixar para os jogadores do meio campo abrir esse espaço, ele fez hoje. Não sei se o Guardiola vai mudar para o jogo da volta, se vai deixar o Julian Álvares ou vai colocar os dois ali para tentar pressionar a dupla de zaga da defesa do Real Madrid. Mas o fato é que, inclusive, falávamos do Grealish, falávamos do Foden e do Haaland. De todos esses 3 jogadores, o Haaland não apareceu em nenhum momento, em nenhum fator. O Foden fez o gol de empate, o Grealish trabalhou a jogada para o gol da virada do Gvardiol, e o Haaland realmente foi muito abaixo do que se esperava dele. Não sei até que ponto isso vai afetar o desempenho dele nas próximas partidas e principalmente no jogo de volta. Mas que é preciso trabalhar, o Guardiola vai trabalhar muito o seu centroavante para colocar ele de novo na partida decisiva. É colocar ele de volta no futebol, né? Tá meio sumido aí ultimamente o Haaland. Nos últimos aí agora 6 jogos, apenas 1 gol marcado pelo norueguês com a camisa do Manchester City. Apesar disso, é o artilheiro da equipe na temporada, mas hoje, mais uma vez, de fato não apareceu, né? Não teve grandes oportunidades também, é verdade, né? A equipe do City teve dificuldade para criar, para acioná-lo. Os gols, a maioria, aliás, todos do City, né? Foram gols de fora da área. Então mostra como o jogo foi. Como a defesa do Real Madrid, na verdade, se fechou muito bem. Ele impediu que o City penetrasse a grande área, Gel. E aí, quando você não tem penetração, fica difícil você conseguir o gol, né? O Haaland é um cara que depende desse tipo de jogada, dessa bola. Que a bola chegue na área, né? Para que ele possa finalizar. Ele não é um cara tão móvel, então acho que são vários fatores que ajudam a explicar. Mas de fato ele é um cara que, quando
o time fica preso nesse jogo, ele desaparece, né? Ele não consegue ter uma alternativa, sair da área, buscar o jogo, ainda falta isso nele. Mas acho que dificilmente o Guardiola vai mexer nisso. Talvez o que ele pode fazer é o que você falou aí no final, botar o Álvares ali para se aproximar mais dele, tentar oferecer uma outra variação ali do jogo, mas acredito que o Haaland será titular pro jogo que vem. Agora me chamou a atenção, Cássio Ângelo, que com a exceção do Foden que se machucou, o Guardiola manteve os jogadores que começaram a partida os 90 minutos. Ele já fez isso bastante na temporada passada, em alguns jogos, né? Acho que até contra o Real Madrid, também no Bernabéu, ele havia feito algo, havia usado a mesma estratégia e de novo repete a dose aí. Dessa vez acabou perdendo o Foden, mas o Guardiola não usou o banco de reservas, deixou de fora hoje o De Bruyne, que provavelmente aí deve ser titular na volta, né? Sim, Estevão Barros, o De Bruyne que foi o principal jogador daquela partida de volta contra o Real Madrid, do baile que o Manchester City aplicou no Real Madrid. A questão toda, Estevão Barros, do Haaland, eu acredito também que o Haaland vai ser titular na próxima partida, vai depender também da lesão do Phil Foden. Se for uma lesão um pouco mais séria ali, eu acho que pelo que foi o Pep Guardiola hoje, pelo que ele tem sido nos últimos jogos, ele não vai sacar dois jogadores do time principal. Já vai ter que sacar um por lesão, provavelmente o Foden. E também tirar o Haaland, eu não acredito nessa possibilidade. Me incomoda um pouco, Estevão Barros, me incomoda um pouco porque em determinado momento o Manchester City faltava agressividade para a equipe inglesa. Ele tinha ali os Stones, o Akanji, o Rubem Dias e o Gvardiol. 4 jogadores defensivos ali numa primeira linha que não agrediam a equipe do Real Madrid. Poderia colocar o Matheus Nunes, poderia colocar o próprio Julián Álvares, o próprio De Bruyne, para incomodar mais a defesa. Como o Guardiola falou, momento algum, os jogadores partiram em jogada individual para cima do Tchouaméni, que pegou cartão amarelo logo no primeiro lance de jogo. Entendo também a postura do Guardiola, entendo a teoria por trás de não mexer. Cada jogador executa uma função de uma forma, nenhum jogador é igual ao outro, e isso acaba prejudicando o sistema de jogo, a plataforma de tática de uma equipe. Mas falta leitura de jogo para alguns treinadores. Eu acho que hoje o Pep Guardiola pode sim ser criticado pela partida que fez. Em determinado momento, o Manchester City tinha posse de bola, mas não tinha objetividade. E o Real Madrid, com todos os desfalques que tinha, poderia ter sofrido mais um pouco no Bernabéu. Pois é, o Real Madrid também demorou para fazer substituições e fez até por uma questão física, né? O Kroos não é um menino, entrou o Modric, ele mexeu logo após tomar o gol de empate ali. E o time já estava não conseguindo manter ali a mesma performance defensiva, ele acabou o Ancelotti mudando. E fica a pergunta, né? Com a volta dos desfalques, Ediel, imaginando que o Courtois possa jogar aí na semana que vem, o Ederson também já esteja apto. Não sei como está a situação do Walker, mas imagino que ele vai fazer de tudo para voltar aí. E o Militão tendo ritmo de jogo, você acha que quem se dá melhor aí com esses possíveis retornos aí? Estevão Barros, o City ganha muito com a volta do Ederson, claro, nada contra o Ortega Moreno, mas em questão de saída de bola, o Ederson ele ajuda muito mais aos zagueiros do Manchester City na saída de bola, que é uma coisa que o City trabalha muito quando tem a posse de bola. O Walker é o apoio pela direita, né? Ele marca muito bem e também apoia muito, tem os lançamentos, tem as viradas de jogo, que o Akanji não fez nenhuma virada de jogo hoje, então esse também é o detalhe. Pela esquerda, o Gvardiol, assim, fez o trabalho defensivo muito bem, e se fosse numa linha de 3 zagueiros, ele se sai bem também.
Do lado do Real Madrid, precisa assim de um zagueiro no lugar do Tchouaméni. O Militão, imagino que vai estar para o jogo da volta, assim, porque o Tchouaméni tomou um cartão amarelo com 40 segundos. Isso é prejudicial, entendeu? Eu não entendi, como eu repito aqui, eu não entendi por que nenhum jogador do City partiu para cima do Tchouaméni sabendo que ele está amarelado e o Guardiola não mandou também, não orientou nenhum deles, até o próprio Grealish só cortando para a direita, não partiu para jogada individual. Então isso é um detalhe. E, assim, as equipes vão se equiparar, claro, mas o Real Madrid, Estevão Barros, se recuperar todos os seus lesionados, acho que com exceção do Courtois, que eu não sei se volta, acho que não, o Real tem muito a ganhar, muito a melhorar. O City é esse o padrão de jogo. É aquilo que eu falei, o City, quando tem desfalques, os jogadores que entram mantêm o padrão. O nível é outra coisa, né? Qualidade, mas o padrão, o estilo de passe, de manter a posse de bola, lançamentos e viradas de jogo, isso o City vai manter. O Real tem muito mais a ganhar e a melhorar no seu desempenho. Claro, é a partida de volta fora de casa, mas se mantiver o ímpeto de que teve hoje, jogando no Bernabéu, com certeza vai dificultar muito para o City, tem condições sim de se classificar. Pois é, o jogo, a volta é em Manchester, e eu quero saber de você, Cassiano, esse empate, olhando, é ruim para os dois, mas para quem que você acha que sai mais vencedor da partida de hoje? Bom, aparentemente Uma ninguém, pergunta né? difícil, Chegão Barros. Mas olhando para que foi o jogo, né? Nos 90 minutos, tudo isso que a gente compilou aqui nos nossos comentários, o Manchester City sai com esse espírito, esse gosto melhor de vitória, deixa um sabor amargo para a equipe do Real Madrid. Porque o Real Madrid teve mais tempo, podemos dizer assim, na frente do placar, poderia ter administrado melhor o resultado. E os gols do Manchester City também nascem ali em lances fortuitos, vamos dizer assim. Claro, qualidade técnica o Ivardiol tem, qualidade técnica o Phil Foden tem para acertar aquele chute. Mas, sabe, Chevron Barros, os dois gols do Manchester City, o segundo e o terceiro, nascem no momento que o Real Madrid estava melhor na partida. E o primeiro gol do City é uma falha do goleiro. Então, a equipe de Madrid sai com esse gosto amargo da derrota. Por consequência, o Manchester City sai com, não vou dizer que a sensação de vitória, mas com uma sensação de que poderia ser pior e o dever foi cumprido, não perdendo no Bernabéu. E você, Diel, concordas? O Real Madrid, Estevão Barros, ele teve chances de vencer a partida. Antes mesmo de estar 3-2 para o City, Vini Júnior teve chance de fazer gol, Bellingham teve chance de fazer gol, e enfim, esbarrou na falta de eficiência e um pouco de falta de sorte também. E isso decide um confronto. Concordo com o Cássio, o Real Madrid tem um gosto da derrota ali porque teve que buscar o empate depois de estar muito tempo na frente, estar ganhando, ter condições de fazer o terceiro gol e garantir a vitória nesse jogo de hoje. O City, por sua vez, sabe que falhou na marcação do Valverde, poderia ter saído com a vitória, uma vitória que, assim, diante do contexto, seria bem, bem importante. No fim, Estevão Barros, claramente, depois do 3-3 do Valverde, as equipes fizeram um acordo não escrito e vamos decidir na Inglaterra, porque o Real também poderia pressionar e tentar fazer o quarto gol, porque tinha fôlego para isso, e o City também, mas as duas equipes ali cederam um pouco e resolveram um acordo de 3-3, mas o Real sai com o gostinho da derrota. Pois é. E na semana que vem se enfrentam na quarta-feira em Manchester, a partir das 15h15 aqui no canal, para decidir quem avança para as semifinais da UEFA Champions League.